dia, a situação é muito difícil do país. E no momento de todos os brasileiros também, goste ou não goste do Michel Temer, goste ou não goste do MDB, do PMDB, ou dos seus ministros que entraram agora, mas nós temos que ter uma união nacional, um governo de coalizão, para tentar levantar um pouco e dar credibilidade, principalmente externa, para investidores externos, investidores do país, para que possam retornar aos investimentos e gerar emprego e renda para a nossa classe trabalhadora. Ô, deputado, a grande crítica que se faz a Michel Temer é o fato dele ter chamado alguns ministros que estão sendo investigados no Lava Jato. Ele teve que fazer isso porque faltou nome limpo? O que aconteceu? Não, eu acredito que não. É importante dizer desde o início, vamos voltar ao processo anterior ao impeachment, né, que nós estamos aí num momento de transição. Tivemos aí essa questão das pedaladas fiscais, os decretos que não passaram pelo Congresso, então houve um crime fiscal. Realmente houve isso, embora muitas pessoas não queiram aceitar, mas houve isso. Quando acontece isso com um prefeito, quando acontece com um governador do estado, ele é punido, ele perde o mandato. A Câmara geralmente tira o prefeito do seu posto. E foi o que aconteceu. O movimento de rua, a economia, o país derretendo e com crimes cometidos na área fiscal. Fora o conjunto da obra, né? Mas especificamente isso. Bom, então a Câmara fez o seu papel, né, votando lá com a ampla maioria, 367 votos, mais de 2/3, e depois o Senado Federal, com a sua comissão, e depois a votação, 55 senadores também, e eram necessários apenas, naquele momento, bem menos, né, 41. Então, nós entendemos que todo o procedimento foi um procedimento legítimo, não é? E também com o rito do próprio Supremo Tribunal Federal impôs ao Congresso Nacional. Então, não tem questionamentos, até se o advogado da vice-presidente e da presidente está agora temporariamente fora do governo, entrar com recurso. Então, na questão do Supremo, nós entendemos que isso nem pegará, porque foi o rito do Supremo indicar. Bom, após isso, constitucionalmente, o que é? A chapa foi eleita com 54 milhões de votos, Dilma e Michel. Então, também falar que é um governo sem voto, isso também, às vezes, não cai bem, porque na hora de fazer a composição, o vice coube, o partido coube, 54 milhões de votos estava na chapa, quem é o presidente, quem é o vice. Isso. Então, isso foi estabelecido. E na Constituição nossa, e no rito que nós acompanhamos, que nós temos, quando há o impedimento do titular, do presidente, assumir o vice. Então, essa é uma questão que é bom deixar claro. O vice, imediatamente, a partir do momento que a presidente recebeu o seu afastamento, a carta de afastamento, e o vice recebeu o que ele tem que assumir. Então, por isso, sim, os diálogos um pouco antes, embora não confirmando, né, quem seria ministro ou não. Então, foi um tempo muito curto nessa questão, até para a montagem do governo. Eu entendo, assim, que a escolha de alguns ministros é mais para que tenha uma boa base no Congresso Nacional, porque serão momentos difíceis para aprovar medidas que são necessárias, que serão necessárias, como nós disse anteriormente, na questão da credibilidade do país, principalmente investidores. Então, ele escolheu alguns. É claro que isso, se a Operação Lava Jato ou o próprio Supremo, eles estão sendo citados na operação, por delações, etc. Se isso for enviado, imediatamente tem que tirar a carga e fazer a troca. Isso foi um risco, acho que calculado, não sei, isso não dá para falar, pelo presidente, mas imediatamente teria que tirar. Uma outra questão, às vezes, que põe argumentos sobre mulher. Então, devia ter uma mulher, ele convidou a Ellen Grace, convidou algumas mulheres que não quiseram, Maria Gabriela, preconceito da cultura, e parece que não quiseram. Então, é mais dificuldade. Você mesmo, quando vai montar um governo, tanto municipal, ou montar uma chapa, né, de vereadores ou de deputados, você
você já tem muitas dificuldades, né? Então, você, é claro, é um simbolismo, é uma questão hoje simbólica, mas eu acho que não dá para você fazer um governo pensando apenas no simbolismo. Você tem que fazer um governo pragmático, prático e que trabalhe para resgatar o nosso país, né? Então, eu acredito que, às vezes, em outros escalões nós teremos, por exemplo, a número 2 da educação, se não me engano, será a Maria Helena, que já foi na época do Fernando Henrique. A Maria Helena é especialista na área educacional e ela estará indo como número 2, secretária executiva do Ministério da Educação. O chefe de gabinete do próprio presidente também é uma mulher, e assim por diante. Mas, no momento, ou você enxuga ministro ou você amplia ministro. Mas aí você tinha que pôr também, não só mulher, mas também tinha que pôr algumas raças, né? Raça negra, afrodescendente, sei lá, e outras, jovem. Né? Então você teria que também ter outros simbolismos. Né? A Dilma está afastada provisoriamente do centro